sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Sabe também que esse podcast tem um objetivo super especial, que é levar informação de qualidade para as mulheres que desejam estar sempre antenadas sobre seus direitos, mas também ajudar mulheres a saírem da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama Delegado. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a educação como ferramenta de enfrentamento à violência de gênero. Para isso, claro, vamos receber uma convidada muito especial que aborda essa temática do jeitinho que a gente gosta, com profundidade e leveza. Karine Oliveira, doutora em Educação pelo UFPE, professora voluntária do Instituto Maria da Penha, coordenadora de Educação Sociopolítica da Secretaria da Mulher de Caruaru e fundadora do coletivo Marias Também Tem Força. Sua trajetória une pesquisa, prática e experiências pessoais no enfrentamento à violência de gênero. Karine, seja muito bem-vinda ao podcast Chama Delegada. É um prazer recebê-la aqui. Uma honra minha, obrigada pelo convite. Nossa, o prazer é todo nosso. Eu quero que a gente comece o bate-papo de hoje com você se apresentando, né? Eu sei que eu fiz aí uma pequena apresentação, mas afinal, quem é Karine, a mulher, a profissional? Como você se define hoje? Eita, que pergunta simbólica. Então vamos lá. Meu nome é Karine Oliveira, sou mulher sobrevivente de violência e eu gosto sempre de trazer esse marcador porque me coloca no lugar de fala, né? Com muita legitimidade do que me atravessa, do que me constitui. Sou formada em Direito, em Letras, mas exatamente pelo episódio que eu passei, eu querendo estudar, querendo entender sobre a Lei Maria da Penha, que foi no mesmo lapso temporal da lei, né, o advento da Lei Maria da Penha, em 2006, que eu fui para os estudos em gênero. E aí fui para o Instituto Maria da Penha, depois mestrado, doutorado, e concomitante a essa trajetória, eu tive a experiência da gestão, né, na Secretaria da Mulher em Caruaru. Então, na verdade, a sua história também de violência terminou influenciando a tua busca por estudar gênero, por se aproximar aí do Instituto Maria da Penha, inclusive por trabalhar no centro. Exatamente por conta desse lugar que a sociedade patriarcal nos coloca, né? Ah, ela aceitou, ah, ela quis, ah, ela não fez nada para que isso mudasse. E como eu não tive nunca em nenhum momento da minha educação familiar, orientação sobre enfrentamento, orientação sobre autonomia, tomada de decisão sobre, inclusive, o que é gênero, né? O que é educação em gênero, é que eu fui querer entender sobre isso, porque eu me coloco muito no lugar de outras mulheres. A Lei Maria da Penha está no campo abstrato e como é que a gente vai lidar com a compreensão de uma coisa que a gente nunca acessou? Né? Então, os estudos em gênero, para mim, foi o caminho emancipatório, né? Sem marcha ré, não tem como voltar atrás. Fizeram toda a diferença e aí você enveredou por esse caminho e se apaixonou pela matéria? A melhor assim? escolha que eu fiz, por conta, na época, Tereza, não tinha mestrado em gênero no curso de Direito. Os estudos em gênero só tinha na educação. Aí eu fui no caso, para a Universidade Federal de Pernambuco, né? E para mim foi não só o divisor de águas, no sentido de compreensão de mundo, mas como também intervenção ética, né? De como você lida com esses problemas. Me conta um pouco como é que foi a tua experiência como coordenadora do Centro de Referência da Mulher lá de Caruaru? Eu era usuária da política pública. Quando eu sofri a violência, eu fui acolhida pelo equipamento, Sim. concomitante ao acolhimento do movimento social feminista, né? Então, eu tenho profundamente a gratidão marcada pelos movimentos sociais. E quando eu fui usuária da política pública de 2006 até 2011, foi exatamente também essa caminhada. Quando eu fui convidada para ser coordenadora do equipamento que eu era usuária, foi de 2017 a 2019. Então, para mim foi muito interessante porque eu tive o olhar já de pesquisadora, o olhar de usuária e o olhar de como tudo isso poderia ser redirecionado enquanto política pública. E foi poder fazer uma gestão diferente, né? Exatamente. A minha experiência impactou na reconfiguração do Centro de Referência da Mulher, que em alguns municípios é chamado de CEAM, outros de CRAM, lá em Caruaru é Centro de Referência da Mulher.
que, inclusive, quando a lei foi instituída, ele, lá em Caruaru não tinha Secretaria da Mulher, ele era da competência da política da assistência. Sim, e muitos municípios ainda hoje, assim, né? exatamente. Como uma espécie de secretaria executiva. Isso. E No caso de Caruaru, é uma secretaria autônoma. só passou a ser em 2017. Certo. Antes, a secretaria era vinculada ao gabinete do prefeito e não tinha autonomia nem financeira e nem de gestão. Em 2017, quando mudou a gestão, né, o Poder Executivo entendeu que essa política precisava ser ampliada e passou a mudar toda a configuração. E para mim foi uma experiência gigantesca porque eu estava trabalhando numa política pública que intervia também sobre mim, né? E que de alguma forma mexia profundamente com você, certeza, né, Karine? com certeza. Quais os maiores desafios que você enfrentou nesse lugar, enquanto coordenadora, enquanto mulher? Tereza, eu acredito que seja exatamente o que me levou para a pesquisa da tese de doutorado. No meu mestrado, eu trabalhei com Maria da Penha Vaz Escola, que lá em Caruaru foi uma política inicialmente acadêmica, porque ele era um grupo de estudo, pesquisa e extensão, de 2 professoras feministas da Unifavip, depois passou a ser política de gestão e depois passou a ser política de Estado. Exatamente por eu entender que, se não for o enfrentamento pela educação, não será de outra forma, né? Eu comecei a questionar e me implicar, poxa, nós mulheres passamos por um processo de peregrinação sem fim. A gente passa pelo CRAS, pela delegacia, pela vara de violência, pelo centro de referência, pelo IML, pelo abrigamento, por tantos outros equipamentos. Depois ainda vai para o Poder Judiciário, enfrenta muitas vezes um longo processo judicial. E nesse caminho de peregrinação, se a gente não passar por nenhum processo educativo que nos coloque nesse processo de entender essa violência enquanto sistema de opressão, projeto ideológico de poder do patriarcado, a gente vai não só internalizar a violência, como também reproduzir. É muito comum mulheres que passam por todos esses espaços, depois que tem a medida protetiva, depois que se separa, depois que processa, volta a estar de novo no relacionamento abusivo. Quando não volta ainda para o autor da violência. Por quê? Em momento nenhum ela passou por um processo emancipatório. Em momento nenhum ela entendeu as lógicas de mecanismo de chantagem. Em momento nenhum ela entendeu até que ponto aquela violência internalizou o processo de subjetivação dela, a tal ponto dela achar, como Dona Antônia disse, doutora, a minha vida toda foi essa desgraça. Vou denunciar para quê? De alguma forma, existe um processo de, abre aspas, normalização, naturalização dessa violência estrutural. E aí, no centro de referência, que é regulado pela norma técnica de regulamentação, existe uma atividade chamada grupo reflexivo. O grupo reflexivo ele é uma estrutura do movimento feminista da década de 60 nos Estados Unidos. E, no Brasil, foi trabalhado pela Lei Maria da Penha nas varas de violência doméstica e familiar, voltada para os homens autores de violência. Muitas varas ainda atuam, né, com os grupos reflexivos. Que, inclusive, é o objeto do pós-doc da doutora Véronique Durand, antropóloga francesa, que ela veio para o Brasil para poder estudar o grupo reflexivo. E no equipamento voltado para a política de enfrentamento, ele é trabalhado no centro de referência. Só que, como a política é uma política de gestão, cada coordenador atua da forma que achar interessante. Então, quando eu era usuária, o grupo reflexivo ele era estruturado, por exemplo, encontros bimestrais, com a metodologia de falar de atividades outras, como se fosse para distrair a mulher. E eu não entendia o sentido daquilo. Eu me perguntava assim, eu vou distrair se eu tenho que enfrentar? Como é que... Né? Não batia lé com creche. Distrair se o que eu busco é uma emancipação dessa mulher. E aí eu apresentei uma proposta metodológica de trabalhar de forma coletiva com as mulheres exatamente o entendimento da violência. O fenômeno da violência. Promovendo o processo de deslocamento e novo lugar de si, que é a categoria que eu trabalho de Michel Foucault. Cuidado de si, né? Bem dentro da subjetividade. Que é a linha de pesquisa do doutorado. Movimentos sociais, subjetividades coletivas e educação popular. Enquanto você desenvolve, mostra pra gente a tua dissertação. Essa é a dissertação. Sim, pode continuar. E foi quando a gente começou a trabalhar, e foi interessante porque as mulheres que participaram do grupo reflexivo foram essas mulheres que eu entrevistei, e são exatamente os exemplos que nós temos hoje de cidadania, porque elas estão ocupando esses outros espaços. Então, elas saíram desse lugar estigmatizado de ser estatística da violência doméstica familiar, que as silenciava, que as subalternizava, que colocava ela nesse lugar,
estigmatizado, e hoje são protagonistas, porque participam das atividades, vão para a sala de aula. Inclusive, uma delas que vai ser, né, a história dela, de Josélia, é conselheira do Conselho Municipal da Mulher, que para a gente é um exemplo de muita de cidadania, de protagonismo. É bom ver teus olhos brilhando eu quando sou você fala suspeita. disso. Bem, a gente vai falar da sua tese também, mas eu quero começar mostrando aqui para todos. Gente, essa daqui é a dissertação de mestrado de Karine Oliveira. Hoje ela é doutoranda, tem uma tese sendo construída também, belíssima. Mas uma coisa que me chamou a atenção, primeiro o tema muito belo, que você disse que inclusive foi a fala de uma jovem, né? Marias também têm força. A emergência do discurso de enfrentamento à violência contra a mulher na rede pública de ensino de Caruaru. Bem, vocês já sabem que eu também sou filha da rede pública, então eu tenho paixão pela rede pública. Marias têm força. Primeiro eu quero que você fale sobre o simbolismo, né, presente nessa fala, Marias também têm força. Mas diz pra gente, quando você fez esse estudo sobre o discurso de enfrentamento entre essas adolescentes e esses adolescentes, você percebeu uma diferença na compreensão do discurso do enfrentamento quando a gente falava da mulher adolescente e do homem adolescente? Sim. Eu quero, antes de começar a discutir o mérito, mandar um abraço para as professoras, né, aqui. Da Rede Pública de Caruaru, gente. Um abraço meu também, viu? Sou filha da Rede Pública. Eu sou muito fã do trabalho que se faz hoje na Rede Pública, porque a educação realmente salva. Eu sou um exemplo disso, viu, gente? Quem está como a gente chama, no chão da sala de aula, né? Quem está no chão, é isso. O Maria da Penha Vai Escola, em Caruaru, ele começou com 2 professoras da área de psicologia. Interessante observar, Tereza, que ele nem veio da área de direito nem da educação, veio de psicologia. 2 professoras que estudavam gênero como componente curricular. E criaram um grupo de estudo, pesquisa e extensão, desenvolvido nas escolas do ensino médio, lá em Caruaru. E, nesse caso, era a Escola Miguel Valverde. Quando começou a ter repercussão, porque dava muita atividade, né, desdobramento de caráter coletivo, foi quando ele passou a ser política de gestão. Aí teve outro caráter de metodologia. E somente em 2015 que ele passou a ser política de Estado, ou seja, reconhecida através de decreto. Quando eu fui estudar, porque Caruaru passou a ser pioneiro, né? Passou a ter reconhecimento nacional por conta da implementação da Lei Maria da Penha, o inciso 5º do artigo 8º da lei. E aí eu fui para acompanhar. E era bem interessante porque ele era desenvolvido na biblioteca da escola. E a bibliotecária dava conta de tudo, ela ficava reparando todas as aulas. E ela ficava só fazendo aquele semblante, como assim, que marmota é essa? Ela vendo aquele negócio. Só observando. Só dando fé. E aí as professoras traziam dinâmicas lúdicas de construção de estereótipos de gênero, que eu acho a melhor forma de explicar, né, o que é gênero. Construção social dos papéis, o que é homem e o que é mulher. Muito importante. Professora, repete pra gente o que é gênero. Eu gosto muito de trabalhar a leitura de gênero a partir dos textos de Valesca Zanello, Dispositivos de Gênero, Saúde Mental. Gênero é a condição de construção social dos papéis desses lugares, né? Então, uma mulher, na nossa construção cultural, a mulher foi atribuída ao quê? Ao cuidado, ao ambiente doméstico, ao ambiente privado, à maternidade, o casamento, né? Esse papel de docilidade, de silêncio, de obediência. E, inclusive, nós temos marcos legais discriminatórios que reafirmavam esse lugar social da mulher. Sim. Na contramão disso, o homem foi construído socialmente no ambiente público, da tomada de decisão, da virilidade, do provedor, da força, da competitividade. E aí, esse é o papel estereotipado de homem. Gênero é exatamente a discussão dessas relações sociais. É interessante questionar o seguinte: o nosso lugar de educadora feminista não é dizer que o errado é na diferença. O errado é quando essas diferenças justificam as desigualdades. E toda e qualquer desigualdade gera opressão. E gera violência. Se todo homem que é diferente da mulher tivesse uma relação equânime, de divisão de responsabilidades, não teria problema nessa diferença.
O problema dessa diferença é quando justifica a mulher, por exemplo, quando casa e tem filhos, largar os estudos para poder cuidar do filho, enquanto o homem trabalha, estuda e faz o que bem entender. Ou seja, a diferença é boa porque ela existe e sempre vai existir. Nós somos múltiplos e diferentes. O problema É quando essa diferença justifica as Perfeito. desigualdades. Perfeito. E é nessa desigualdade que acontece o espaço da violência, né? E não só das 5 formas de violências elencadas na Lei Maria da Penha, vem outras violências Sim. também. E aí essas professoras montaram uma estrutura metodológica que traziam filmes, animação, mamulengo, que questionavam esses papéis estabelecidos pela nossa cultura patriarcal. E os alunos não aceitavam. Os alunos, evidentemente, exatamente reforçando esse lugar, diziam: eles estão inventando moda. Ele não conhece o homem do Nordeste, não. Aqui a história é outra. Esse era o discurso dos meninos. Cabra macho. Entendi. Né, E a validando, bibliotecária só dando fé. Reparando naquele negócio que eu acredito que ela foi a pessoa que mais sofreu intervenção. Só que ela não poderia falar, né? E as meninas diziam assim: esse lugar dessa mulher que está passando aí, está onde? Porque aqui não acontece. E aí, aquela mulher emancipada trazia essas meninas a ter espaço de denúncia. Diziam: lá em casa não é assim não. Lá em casa a mãe apanha. Lá em casa não é assim não. Quando manhã... Suscitava uma reflexão. Isso. Manhã, quando manda limpar a casa, só eu que vou, meu irmão fica assistindo filme. Então, enquanto os meninos questionavam uma proposta de nova estrutura social, as meninas estavam denunciando. E aí o nome da dissertação, ele é simbólico, inclusive eu tenho tatuado, né? Que lindo. Foi quando terminamos a atividade e ficaram, porque eram muitos alunos da escola do ensino médio, né? E aí a bibliotecária disse: epa, ninguém vai embora não, sem antes deixar como estava. A bibliotecária estava observando todas essas construções, os papéis e os padrões ali presentes. Aí disse: os homens que têm força vão tirar as mesas e as cadeiras, e as meninas que são de limpeza vão varrer e passar pano. Uma dessas alunas retrucou imediatamente, a partir de tudo que já tinha assistido, disse: epa, Marias também tem força. E se negou a ficar no lugar que era dado socialmente para aquela condição, né, de feminilidade. E aí aquilo imediatamente as professoras ficaram... Foi um furdunço. E aí essa fala dela é o título da minha dissertação, é o título inclusive do nosso coletivo, porque a gente entendeu que esse movimento de educação é o único mecanismo eficaz, de fato, que nos coloca num novo lugar social, né? Se a gente não se perceber como agente protagonista, a gente vai estar reproduzindo essa violência reiteradamente. Fala um pouco mais sobre esse coletivo. Como é mesmo o nome? Marias também tem força. Marias também tem força. Fala um pouco sobre esse coletivo. Na verdade, o coletivo não é um trabalho que tem uma conexão com a Prefeitura de Caruaru, com o centro de referência, mas que anda em paralelo e de alguma forma se ajudam. O coletivo ele foi constituído, eu trabalhei na gestão de 2017 a 2019. E estourou a pandemia em 2020. Essas mulheres que participaram durante esses anos, né, que somaram ao total 70 mulheres do grupo reflexivo, elas passaram a ter muita atividade integrada. Sim. Então, a gente saiu do campo institucional e passou a ter relação de amizade, né? Inclusive, eu tenho muito carinho em falar que algumas delas disseram assim, que eu participava como vítima. Quando era a atividade do grupo reflexivo, eu era mais uma delas. E aí uma delas disse assim: doutora, não chore a ausência dos seus filhos, não. Seja mãe dos filhos de outras mães. E sou madrinha dos netinhos de algumas delas. Então, isso para mim me coloca no lugar poético. E aí eu saí do centro de referência, saí da gestão. Estourou a pandemia. E no processo da pandemia tinha o isolamento, tinha o distanciamento, tinha todo aquele protocolo. Isso impactou cruelmente no exercício das atividades das mulheres. E como a gente acompanhava elas, porque uma das coisas que nós implementamos foi nas situações que as mulheres não sabiam ler e escrever, estavam em estado vulnerável psicologicamente falando, as técnicas passaram a acompanhar as vítimas. E aí tinha audiência, seguia o fluxo.
E eu não podia mais acompanhá-las, eu não estava mais no equipamento. Aí dona Severina disse, doutora, vai ter audiência da mulher daqui da zona rural. Eu disse, dona Severina, eu sinto muito, mas eu não vou poder mais acompanhar. Não estou mais no equipamento. Ela não aceitou o não como resposta. Ela disse, dê seus pulos. Aí e agora eu vou fazer o quê? E aí, discutindo com outras pessoas, inclusive com uma professora muito querida, Ana Barros, ela disse, Karine, dona Severina tem razão. A gente não pode agora ser usurpada daquilo que nós já conquistamos. Claro. A gente vai ter que criar outro mecanismo para ocupar esse espaço que já foi conquistado. E aí o coletivo emergiu desse cenário. No cenário de pandemia, não podíamos mais nos encontrar, nós fazíamos live. E era interessante, Tereza, que dona Severina, ela conseguiu aprender a mexer no celular e ela assistia num lajedo, que ela mora na zona rural, que era bem alto, que era o único ponto que pegava internet. E ela chamava as mulheres de lá para assistir lá no lajedo, lá em cima. Em cima do lajedo, com o celular só. Assistir. Gente, quando uma mulher quer, olha, ela só não faz chover, mas deixa nublado, não é? Mas ela tem reza forte para poder pedir. Deixa eu aproveitar esse mote, gente. Me mostra aí tua tese. Ela está assim porque ainda não foi publicada. Sim. Mas já foi defendida. Sim, não foi publicada ainda, tá? Não vou mostrar muito. Mas vamos lá. A Karine tem um trabalho muito lindo. E aqui, nessa tese, veja que tema lindo. Lindo, lindo. É lutando que se vence. Lute como Dona Severina. Subjetividades reproduzidas pelas usuárias do Centro de Referência da Mulher de Caruaru. Nessa tua fala é muito belo porque a conexão entre mulheres ela se torna um ambiente de tamanha força que essa sororidade que se desenvolve, na verdade, se desdobra em conexões que ultrapassam as instituições. Então, eu entendo demais a fala dela, porque quando você disse, eu não estou mais no equipamento, não, você não está num lugar físico. Institucional. Institucional, no espaço físico apenas. Você está aqui no ideário dessas mulheres, você está aqui entre nós, porque você faz parte, é um elo dessa corrente. Exatamente. Já foi usuária, já foi coordenadora, não é verdade? Isso. E pesquisadora e educadora. Gente, essa história de Dona Severina é uma história emblemática. Dona Severina viveu toda sorte de violência que um ser humano é capaz de imaginar. E hoje ela tem um contrato, porque está fazendo um documentário maravilhoso, e aí a gente não pode detalhar a vida de Dona Severina, mas você se inspirou em Dona Severina para fazer a sua tese de doutorado? Isso. Fala um pouco mais sobre essas subjetividades reproduzidas por essas usuárias, inspiradas na história de Dona Severina para a gente. Em relação à história de Dona Severina, eu posso falar o que está escrito aqui. Né? A gente não vai poder falar para além de outros aspectos por conta do contrato. Sim. E Dona Severina, Tereza, foi uma mulher cruelmente marcada por essa violência. Né? Ela viveu 38 anos em cárcere privado, teve 12 filhos do pai. E dos 12 filhos, somente 5 sobreviveram. E essa história de luta a colocou no espaço de extrema vulnerabilidade porque ela chegou a ser presa, ela mandou matar o pai, porque ele quis abusar da filha neta. E na época não tinha nenhuma lei que protegesse mulher, não tinha nenhuma lei que trouxesse essa leitura de gênero como violência de gênero na condição doméstica e familiar. Depois de anos de tortura. Isso. E ela, atravessada essa perspectiva, vem as outras. Por exemplo, ela nunca estudou. Ela nunca foi para uma escola, ela nunca foi para um médico, nunca nenhum equipamento de política pública acessou Dona Severina. Se antes não existia centro de referência, porque foi depois da Lei Maria da Penha, mas antes já existia saúde, assistência e educação. Sim. E ela não acessou nenhum desses outros 3 campos. Muito menos a segurança, né? Que inclusive ela chegou a denunciar há mais de 20 anos atrás. E ela sofreu tortura do próprio delegado da época, lá em Caruaru. E quando ela mandou matar o pai para poder proteger a filha, ela foi presa. Isso foi em 2005, foi quando em 2006 a Lei Maria da Penha veio, né? E com o advento da lei, o polo processual mudou. Ela deixou de ser parte ré para ser parte vítima. Passou a responder em liberdade, só que ainda assim ela sofreu 2 tentativas de linchamento quando foi marcado o júri dela em Caruaru. E aí, na época, a advogada, que ela foi contemplada pelo projeto de adoção dos cidadãos presos,
foi pedido desaforamento de competência para Recife e ela, quando foi julgada aqui em Recife, foi absolvida por unanimidade. Felizmente, A justiça foi feita. A defesa dela alegou inexigibilidade de conduta diversa e legítima defesa de terceiros. Uma coisa é entender essa etapa que findou, outra coisa é entender os desdobramentos cruéis dos gatilhos e torturas dessa violência, né? E Dona Severina, pra gente, eu falo pra gente porque não é só pra mim, né? Ela é inspiração porque em momento nenhum, apesar de todas as vulnerabilidades, ela desistiu. E ela, quando tomou ciência desse lugar dela, Tereza, ela chama a Patrulha Maria da Penha, ela chama polícia. Meus amigos delegados, que ela é apaixonada por uma delegada lá de Caruaru, doutora Jimena Gouveia, que tem os cachinhos. Ah, minha amiga Jimena. Beijo, Jimena se aposentou, super jovem, por sinal. Hoje a irmã dela está lá, Sara Gouveia. Mas Jimena é maravilhosa e, sem dúvida, uma referência no combate à violência contra a mulher. Aí, ela tinha trauma, que ela chama polícia. Ela tinha trauma de policial e de delegado, sobretudo por conta do que aconteceu. Sim. E a doutora Jimena teve muita atenção, sensibilidade de perceber isso e chamou ela para conversar. E aí ela ficou encantada. Aí toda vida que ela disse, eu tenho uma amiga delegada dos cachinhos, que é a doutora Jimena Gouveia. E diz assim, aí ela aciona a Patrulha Maria da Penha, ela aciona a Guarda Municipal, ela leva as mulheres para serem acolhidas pelo Centro de Referência. Então, hoje ela ocupa um novo lugar, sim, né? E se reconhece nesse lugar de cidadania, que para a gente é exatamente o que faz sair dessa chave de estigma da violência. Uma mulher que viveu toda sorte de violência, que tinha tudo para morrer nas mãos desse agressor e conseguiu transformar sua história numa história que inspira educadoras, pesquisadoras, inspira mulheres a saírem de violência também. E em Caruaru nós temos a Lei Dona Severina, que foi a partir de uma situação de violência institucional, que ela fez uma crítica, né, e chegou a falar diretamente para a secretária, que na ocasião era Perpétua Dantas. Nesses casos de estupro de vulnerável, como foi o caso dela, a política tem que acolher a mãe, mas existe uma divisão de idade. Então, a Secretaria da Mulher fica com as mulheres acima de 18 anos, criança e adolescente, é competência da assistência. E sempre tinha conflito de quem vai acompanhar, de quem vai buscar, de quem acompanha no ML, né? Uhum. E numa dessas, foi um caso de que também é entrevistada, o pai abusou das duas filhas, chegou a engravidar e teve que fazer o aborto legal. Dona Severina acompanhava tudo. Ela disse, está tudo errado, doutora. Que política é essa que acolhe a mulher e nega os filhos? Ela está certíssima. Certíssima. Se a política pública de enfrentamento não for integrada, ela não vai dar conta da complexidade. Sim. E aí, Perpétua, que na época também já era pesquisadora, disse assim, Karine, quantas mulheres, que eram 2.000 mulheres do Centro de Referência, dessas mulheres têm filhos que foram também vítimas da violência de gênero. E fizemos o levantamento. Quando a gente fez o levantamento, a gente percebeu que muitas delas, com um índice mais de 50%, não estavam acessando a política integrada porque não tinha contra-referência. E a gente não podia obrigar porque a competência era de outra secretaria. De outra secretaria, perfeito. E aí foi quando a gente fez a Lei Dona Severina. Para resolver esse gargalo. Que reconhece em Caruaru que nesses casos de mulheres acolhidas pelo Centro de Referência, quando forem encaminhadas para a saúde, para a educação, para a assistência e para a segurança, tem prioridade dela e dos filhos. Olha. E aí ela chega dizendo, né? Ela faz assim, eu tenho uma lei no meu nome. Ela é a protagonista. Mesmo. Gente, eu tive o prazer de conhecer Dona Severina numa palestra, acho que há uns 9 anos atrás, quando eu cheguei no Departamento de Polícia da Mulher, uma das primeiras palestras. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Nesse dia eu vi ao vivo e a cores todo o relato de sofrimento, de tortura e de violências extremas que ela viveu. E foi um dia muito difícil para mim, porque eu tinha que fazer uma fala em seguida e aquilo mexeu muito com o meu emocional e eu tive que ser muito firme para não estar numa mesa, né, numa mesa redonda de palestras e ali começar a chorar, porque foi uma história muito impactante e com certeza esse documentário vai impactar muitas mulheres. Karine, em suas pesquisas, naturalmente você detectou avanços, mas eu sei que você também identificou resistências institucionais. Dentro dessas resistências, o que mais te surpreendeu?
Boa pergunta, então. O que a gente observa, né, e aí eu estou falando agora como pesquisadora, Sim. o que a pesquisa aponta é que como a política de enfrentamento à violência de gênero ainda está no campo da política de gestão, ou seja, cada secretária organiza a secretaria conforme a estrutura que for possível dentro de cada município, isso impacta diretamente na vida das mulheres. O que eu quero dizer com isso? Caruaru, o centro de referência, por exemplo, funciona em regime de plantão. Em outros municípios, nem centro de referência tem. E quando tem, funciona em determinado limite, bem reduzido. Certo. Em Caruaru, nós temos a rede integrada, com câmara de enfrentamento. Em outros municípios, não tem rede, não tem delegacia. Então, o próprio poder, no caso o executivo, conforme estrutura a política de enfrentamento, oferece, como consequência, a limitação dessa estrutura. Então, quando as pessoas não entendem isso, vai transferir a responsabilidade para a mulher, culpabilizando ela, dizendo, mas ela não denunciou porque não quis, ela voltou para o autor da violência porque gosta de apanhar. Na verdade, foi inclusive a fala da professora Alice Bianchini, que participou da defesa da minha tese. Na verdade, entender a violência, a negligência institucional, coloca o Estado como co-partícipe desse resultado fim, que é a morte da mulher. Por quê? Se a mulher não denunciou, ou denunciou e depois desistiu, é porque ela não teve rede de apoio, foi porque ela sofreu revitimização pela própria rede, como foi o caso da Severina, como foi o caso de Josélia, por exemplo, que foi vítima de tentativa de feminicídio, quando foi abrigada, porque o fluxo é o abrigamento, né? Ela perdeu 10 quilos em 4 dias, porque não teve técnica para tratar dos ferimentos. Então, essa estrutura que limita o serviço, quando ele não é responsabilizado pelo Estado propriamente dito, as pessoas acabam transferindo para a vítima e ela acaba não exercendo seu direito. E diante das vulnerabilidades, ela acaba o quê? Se recolhendo e dizendo que esse direito que é previsto pela Lei Maria da Penha é completamente inacessível. Que não funciona, Que né? não funciona. A gente termina ouvindo muito isso na A lei não presta. Essa lei não serve de nada, delegada. E concordo plenamente com o que você disse. De alguma forma, e aí não cabe a gente julgar porque uma mulher volta para o agressor. Existem várias circunstâncias, várias motivações que fazem com que uma mulher vítima de violência decida voltar para o seu algoz. Isso. E eu concordo quando você disse que, do ponto de vista institucional, o poder público termina sendo um partícipe nessa decisão que muitas vezes leva essa mulher a morrer nas mãos do seu algoz. Por exemplo, toda a estrutura da rede de enfrentamento, independentemente de ser serviço social, psicologia, em direito, psicologia, que geralmente são esses profissionais, né, pedagogo também, que estão ali na rede integrada, se não tiver formação em gênero, eles serão os próximos agentes violadores. Sim. Vou dar um exemplo que aconteceu com a usuária que foi para a audiência e aí o juiz disse assim, sim, fora a violência doméstica e familiar, você sofreu mais o quê? Mais o quê? Como se a violência doméstica e familiar fosse pouco, coisa de pouca relevância. E aí, naquele momento, ela sofreu uma violência institucional. Então, a gente tem ali 5 tipos de violência pela Lei Maria da Penha, né? A psicológica, a física, a moral, sexual, patrimonial. A gente tem violência obstétrica, que muitas vezes as mulheres sofrem, inclusive na hora de parir. E a gente ainda tem que passar, muitas vezes, por violências institucionais. E o contrário disso também é verdadeiro, de forma poética. O que eu quero dizer com isso? Quando a estrutura do equipamento oferece um serviço integrado e de forma responsável, quando eu falo política dos afetos, é entender que aquela mulher, para além da violência, ela tem uma história. E nós temos uma usuária lá, que eu sou perdidamente também apaixonada. E aí ela já rompeu o ciclo da violência, que não é ciclo, né? É espiral. Que a violência ela é justaposta, né? Perfeito. E aí ela vai para o equipamento para levar siriguela, para levar caju, para levar milho. Aí determinada técnica diz assim, mas Cicrana, tu nem tá mais com medida protetiva, tu nem tá com mais nenhuma situação de risco, por que você vem para cá? Ela diz, porque aqui eu me sinto gente. Então ela entende que o tempo que ela for lá, ela será bem acolhida, a gente vai sentar, vai conversar, vai fazer inúmeras intervenções que dizem respeito a outros setores da vida dela e não somente vê-la como estatística dessa violência. E isso é fundamental. Porque
de alguma forma, ela se sente parte, Isso. pratica a sororidade e devolve para essas novas mulheres que estão ali sendo acolhidas um pouco do manancial que ela recebeu. Isso. E a gente só faz isso quando a gente se sente abastecida, né? Porque quando a gente se sente ainda carente nesse lugar, a gente não tem o que dar. Exatamente. Se ela tem algo para dar, é sinal de que vocês abasteceram bem, então o serviço está sendo bem feito. E vocês estão de parabéns. Eu sou suspeita, sou apaixonada pela política. Tô vendo. Eu tenho que ir lá, meu Deus, para ver Dona Severina de novo, para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho de vocês, mas já virei fã. Isso me toca profundamente quando uma rede de proteção municipal ela é tão bem articulada a ponto das mulheres se sentirem assim, conectadas realmente umas às outras, empenhadas umas às outras na vida, se engajando e se motivando e se inspirando, né? A ponto de levar caju. E aí eu falo com muita tendência, né? Porque eu sou suspeita, né? Sou funcionária da Secretaria da Mulher. Mas a gestão da atual secretária, uma característica que para a gente também deve ser considerada como indicador, é que ela fez o movimento contrário das outras gestões no sentido de resgatar, sobretudo, os movimentos sociais. Por quê? O diálogo com os movimentos sociais feministas é fundamental porque aonde a política não consegue chegar, o movimento vai pela via alternativa. Sem dúvida. E Luana Marabuco conseguiu trazer esse resgate com os movimentos. Então, a gente tem, dentro da gestão, participações e contribuições também dos movimentos sociais feministas. Isso deve ser dito, né? Considerado comum. Que bom. Tem uma frase sua que eu gostei muito. Você defende que só práticas pedagógicas feministas comprometidas com a equidade conseguem gerar mudanças reais. Considerando essas resistências institucionais que você trouxe, esses desafios que você enfrentou enquanto coordenadora, enquanto usuária, pesquisadora, diz para mim, como você acha que é possível que essas práticas pedagógicas feministas sejam implementadas na rede pública, trazendo esse olhar da equidade? Então, essa semana eu estava conversando com a minha gerente, Morgana, e a gente estava trazendo outro caso concreto de uma demanda, novamente de Dona Severina, por conta de um documento. E aí você imagina uma mulher da zona rural que não sabe ler e escrever para acessar um documento que agora só tem de forma digital. Como é que ela vai exercer os seus direitos à cidadania se ela não consegue baixar um aplicativo, criar um e-mail, fazer um cadastro, gerar senha? Letramento digital, né? Não dá. E quando a política pública não entende essas outras extensões de vulnerabilidade, a gente não consegue acessar essas mulheres. Quando eu falo que as práticas pedagógicas feministas é entender, Tereza, que se a gente não sair do nosso lugar de privilégio, das nossas relações de conforto e se colocar no lugar dessa outra mulher, que eu tenho o costume de chamar das ausências. As ausências são ensurdecedoras. Se a gente não se perceber nessas outras práticas de subjetividade, a gente nunca vai conseguir entendê-las nas suas integralidades. Então, a gente vai estar sempre falando para os pares. Mulheres brancas falando para as brancas, as intelectualizadas nas suas arrogâncias, que para mim isso é outra violência. E em nenhum momento a gente está para escutar, para servir e para se colocar no lugar da outra, entender então, as dificuldades. Eu entendo que isso é a prática feminista. Entender que não é a minha relação de sucesso, conforto e empoderamento, mas sim de outra mulher, do jeito dela, no tempo dela e da forma como ela entende. E não eu dizendo o que é certo e o que é errado, mas me colocando nesse lugar de ausência dessas subjetividades. E como fazer isso dentro das escolas? Militância. Se a gente não entender pela militância, a gente não consegue levar, porque se o componente curricular de gênero não for entendido como compromisso, a gente não vai enfrentar a violência. Se toda a vida de gênero for disciplina eletiva, for uma ação pontual do mês de março, do mês de agosto, ou dos 21 dias de ativismo, a gente está brincando. Inclusive, a agência Patrícia Galvão disse que se o componente curricular não for trabalhado de forma sistemática, nós levaremos ainda 278 anos para pararem de matar a cada 17 horas e estuprar a cada 2 minutos. Então, a gente não está enfrentando a violência com comprometimento ético. Qual orientação você daria hoje, Karine,
para uma mulher que sofre violência, qual a primeira coisa que você diria para ela? Eu sei que você tem muitas coisas para dizer para uma mulher que sofre violência, mas hoje, algo que você pudesse dizer que pudesse ser um estalo, o que você diria? A partir de mim mesma. A partir da mulher, Karine. Que a violência pode nos constituir, pode nos silenciar, pode nos usurpar da maternidade, pode nos privar da liberdade, mas a violência não nos define. Nós não nascemos para ser estatística dessa violência. E que a gente procure que, independente do território, da escolaridade, da condição de crença, procure ajuda. Porque, de uma forma ou de outra, sempre vai ter alguém que acredite em você, que considere sua dor e possa lhe estender a mão. Eu acredito muito nisso. Da forma como eu fui acolhida, eu acredito que seja a forma de ser para outra mulher também. Linda a sua fala. Deixa eu te dizer, tem algo que passou desapercebido e que eu não te perguntei, algo que você considera essencial e que você diga assim, não, Tereza, eu preciso dizer isso hoje para as mulheres. Então, eu não consigo responder tua pergunta porque como eu falo de vidas de outras mulheres, a gente não consegue exaurir, né? Sim. E aí eu me coloco à disposição, quem tiver, depois de ouvir o podcast, interesse em falar sobre, me coloca à disposição, porque eu acredito que quantas vezes a gente for falar de Josélia, de Aparecida, de Dona Severina, teremos outras versões das mesmas histórias, porque elas nos atravessam, né? E impacta cada mulher de uma forma diferente. Então, dizer como Dona Severina é lutando que se vence, é se colocar nesse lugar do enfrentamento e não esperar que alguém faça por você, né? Quando ela diz, e faço de novo tudo o que for necessário para ser reconhecida como uma mulher, eu acredito que não tenha frase mais forte do que isso, né? Então é isso que nossas mulheres precisam fazer hoje? Lutar como Dona Severina. Lutem, portanto, então, mulheres como Dona Severina, façam o que precisa ser feito para sair da violência. É isso. Karine, eu quero dizer que foi um privilégio para mim ter você aqui. A vontade que dá é da gente conversar umas 3 horas. Até inteirar 1500. Até inteirar 1500. Quero que você deixe aqui, olha para cá. Deixa, tem um Instagram, contato comercial, se você faz coisas para além do universo do trabalho com a prefeitura, fica à vontade. O meu Instagram, ele é político, né? Numa conduta feminista, ética feminista. Ele é aberto, então me coloco à disposição. Tanto no coletivo do Marias Também Tem Força, no Instagram, como no meu pessoal, Karine Oliveira. Repete, Karine Oliveira, Karine Oliveira, Instagram pessoal. E o do coletivo... Karine com Y. 2 N's e um Y. Karine Certo. Oliveira. E o do coletivo Marias Também Tem Força. É isso aí. Quer deixar algum outro contato, site, telefone? Como é que faz para entrar em contato lá com o Centro de Referência da Mulher de Caruaru, para as mulheres de Caruaru? Em Caruaru, a Secretaria da Mulher fica no centro, na Rua dos Expedicionários, e o Centro de Referência fica na Avenida Portugal. Que, inclusive, lá, a estrutura, Tereza, é como se fosse um complexo da Casa Brasileira, né? Tem a vara, a delegacia e o centro Tudo de referência. juntinho? Tudo juntinho. Sou muito fã dessa estrutura. Está convidada a Da conhecer. Casa da Mulher Brasileira. Ah, quero conhecer. Parabéns. Gratidão por essa Agradeço. fala tão acolhedora, por seu olhar como pesquisadora, como educadora. Eu acho que realmente a educação transforma e a gente tem um longo caminho pela frente, não tem? Vou me colocar à disposição. Obrigada. E aí, mulheres, gostaram do bate-papo de hoje? Todos os conhecimentos partilhados aqui fizeram a diferença na sua vida? Pois é, se você gostou, já sabe. Comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo, para as amigas, para a família, para quem você quiser. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. E aí, gostou dos conteúdos aqui partilhados? Todo esse manancial de conhecimento que a doutora Karine trouxe para a gente fizeram a diferença na sua vida? Pois é, se você gostou, já sabe. Ativa o sininho, comenta, compartilha com todo mundo, com a família, com as amigas. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Instituto Faneco, Trio Comunicação, Núcleo Mulheres do Brasil Recife e Partiu Entrega.
Te espero aqui no Chama Delegada. Um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.